Olá, qual é a diferença? É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 17, no versículo 1, diz: O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. O rei Davi tinha acabado de construir o seu palácio. E o seu palácio estava realmente muito bonito. E Davi, ele estava contente e ao mesmo tempo ele estava triste. O rei planejava construir um templo para o Senhor Deus, ou para a arca que representava a presença de Deus. Porque a arca, como o próprio Davi disse, estava numa simples tenda. Era uma tenda feita com pele de animais. E isso estava trazendo descontentamento a ele, porque ele estava num palácio bonito, mas a arca que representava a presença de Deus não, estava numa simples tenda. E ele então planejava construir um templo para o Senhor. E ele dá uma oferta para que esse templo acontecesse. Quando começasse a construção, ele deu uma oferta. 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 3 a 5, versículo 5, a parte A do versículo. Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 150 toneladas de ouro puro de Ofir e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Meus irmãos, essa oferta de Davi, você tem ideia em reais quanto é essa oferta que ele deu, dessas toneladas de ouro e toneladas de prata? Estima-se que essa oferta que ele deu está por volta de 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Sabe, meus irmãos, o que agradou a Deus não foi a oferta de 8 bilhões, mas foi a espontaneidade de Davi em ofertar. Pois Deus não lhe havia pedido nada, e nem homem algum, nenhum sacerdote havia lhe pedido alguma coisa. Foi ele que decidiu por si mesmo, ele foi espontâneo nessa oferta, pois planejava construir esse templo para que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, estivesse num lugar muito bonito. Bom, vejamos o que Deus falou ao profeta Natã, que transmitiu a Davi, ou seja, vejamos o que Deus falou a Davi. 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 5 e 6. Não tenho morada em nenhuma casa, desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, e de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Ou seja,
Deus nunca havia pedido isso a alguém. Mas, por outro lado, ninguém se manifestou ou manifestou o desejo de construir algo que fosse suntuoso à altura, ou pelo menos para se aproximar um pouco da altura de quem é o nosso Deus. Quando Davi, então, quis construir e deu essa oferta, qual foi a real motivação de Davi ofertar? Porque ele já havia ofertado muitas vezes, ele era um ofertante nato. Mas o que motivava Davi e o que motivou Davi a dar uma oferta tão grande, talvez, meus irmãos, da história da humanidade, talvez foi a maior de todas as ofertas, tirando a oferta que o próprio Deus nos deu, que foi ofertar o seu Filho. Talvez você esteja pensando, eu falando em oferta, que hoje o pastor Almir vai pedir uma oferta. Eu não vou fazer isso. Pode ficar tranquilo, eu não vou fazer isso. Se eu conseguisse convencer você a ofertar, a sua motivação seria uma motivação errada. A sua motivação não seria a correta. Sabe, eu e minha esposa já compramos muitas coisas para o nosso netinho Lourenço. Já compramos brinquedos, tênis, calça, camiseta, blusa. E quando a gente sai, muitas vezes a gente está andando e passa em alguma loja, a gente olha e fala, puxa, como ficaria bonitinho nele, e a gente acaba comprando alguma coisa para ele. Mas de tudo que nós compramos para ele, ele não me pediu nada, ele não pediu nada à minha esposa. Mas também já compramos algumas coisas para o netinho que está por vir. A minha filha está grávida e logo ela vai dar à luz e um netinho estará, mais um netinho virá por aí. E nós já compramos vários presentinhos para ele. Ficamos imaginando como ficará nele. Bom, esse netinho também não me pediu nada e nem poderia, porque ele nem nasceu ainda. A pergunta que eu faço é: o que motivou eu e a minha esposa a comprarmos essas coisas, a darmos essas coisas, a presentearmos os nossos netos? O que é que nos motivou a tirar o dinheiro do nosso bolso, a fazer essa compra? A mesma coisa que motivou Davi a ofertar estes 8 bilhões ao Todo-Poderoso Deus, essas toneladas de ouro e de prata e todas as outras ofertas que ele já havia feito. Davi tinha a motivação correta. Era o amor dele a Deus. É isso que motivou a Davi. Deus se agradou muito da oferta. Ou, na verdade, Deus se agradou da espontaneidade com que Davi ofertou. E olha o que Deus disse a Davi através do profeta Natan. 1 Crônicas, capítulo 17, versículos 7 e 8. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, meus irmãos, note que Deus diz: agora, depois que Deus recebe esta oferta, ou seja, que ele vê a motivação do coração dele. Davi não estava precisando de uma vitória, Davi não estava precisando fazer um desafio com Deus, Davi não estava precisando de uma provisão financeira, Davi queria dar por amor a Deus, é isso.
é mais ou menos comparando com aquilo que eu e minha esposa fizemos para o nosso netinho e por aquele neto que vai nascer ainda. Nós demos a ele motivado por o amor que nós temos a eles e não pedimos nada e nem pediremos nada em troca. Davi não estava pedindo nada em troca. A gente ouve muito por aí: faça um desafio com Deus, dê uma grande oferta, faça a sua parte e Deus é obrigado a fazer a dele. Mas Davi não estava com essa motivação de dar alguma coisa para receber 100 vezes mais. Mas Deus se agradou, porque o que Deus está interessado é em nosso coração. É isso que Deus está interessado. Meu irmão e minha irmã, com certeza você não tem 8 bilhões de reais para poder ofertar. Com certeza você não tem. Mas vamos fazer uma pergunta. Vamos fazer, e eu também preciso fazer essa pergunta. Temos dado o nosso melhor a Deus? Porque Davi deu do seu melhor. E nós temos dado do nosso melhor a Deus? O melhor do nosso tempo temos dado a Deus? O melhor do nosso tempo para oração, para a leitura da sua palavra, para o estudo da sua palavra? Ou nós temos dado a sobra do nosso tempo? Muitas vezes estamos tão ocupados com coisas tão importantes e damos as sobras para Deus. Muitas vezes vamos orar na hora que deitamos e porque estamos tão cansados, começamos a oração e pegamos no sono, não somos capazes de dar o melhor do tempo a Deus. Será que nós estamos dando o melhor do nosso trabalho, da nossa mão de obra, na obra do nosso Deus Todo-Poderoso? Ou não temos tempo também para poder estar na obra do nosso Deus? Será, meus irmãos, que nós temos dado o nosso melhor louvor a Deus? Ou nós temos escolhido os louvores que nós gostamos para cantar? A grande verdade é que os louvores é para Deus e não para nós. Mas será que nós estamos verdadeiramente dando o nosso melhor louvor a Deus? Se estamos negligenciando isso, nem vou falar de ofertas, porque talvez elas possam ser medíocres, porque não conseguimos dar o melhor tempo para a oração, o melhor tempo para o estudo da palavra. Não temos dado do nosso tempo para trabalhar na obra de Deus, o melhor de nossa vida para poder produzir para a glória de Deus, ou mesmo para adorar o nosso Deus. Nem vamos falar de ofertas, nem vamos falar. Sabe, o que diferenciava Davi dos outros homens é que, por causa do seu amor que ele tinha a Deus, ele sempre dava o melhor que ele tinha a Deus. O melhor. Quando Davi não tinha esses 8 bilhões, essas toneladas de ouro e de prata, ele falou perto de um soldado num tempo que ele estava fugindo, que ele queria tomar a água que nasce na fonte, perto da porta de Jerusalém. Então o soldado, ele vai e ele atravessa o exército inimigo. 2 dos seus soldados atravessam o exército inimigo, correndo o risco de serem pegos e de serem mortos, e vão lá e pegam a água, atravessam novamente o meio do exército inimigo, e eles conseguem chegar a Davi, e eles entregam aquela água para Davi. Então Davi pegou aquela água e disse: agora essa água é muito preciosa, porque ela poderia ter custado a vida de 2 homens. Ela é tão preciosa que eu vou ofertá-la a Deus. Davi gostava de dar o seu melhor para Deus. É isso que o diferenciava dos outros homens. 2 perguntas para nós pensarmos. Finalizando essa meditação, 2 perguntas para então finalizarmos. Qual diferença temos dos outros homens? A segunda pergunta: estamos dando o nosso melhor a Deus ou não? Ou estamos dando a sobra? Misericórdia. Deus se agradou de Davi muito mais do que a oferta.
Jesus disse isso quando aquela mulher estava doando 2 pequenas moedinhas. E ele chamou todos os seus discípulos e disse: olha essa mulher, ela deu mais do que todos, porque todos davam do que sobravam, mas ela deu tudo o que ela tinha, ela deu o melhor que ela tinha. Bom, não era 8 bilhões de reais, não era toneladas de ouro ou de prata, mas era o melhor. É o que Deus quer de mim e de você, o melhor. Por amor, poderemos dar o nosso melhor a Deus. Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, muitas vezes, Senhor Deus amado, não estamos dando o nosso melhor. Estamos dando ao Senhor alguma sobra, Pai amado. Perdão, Senhor Deus amado, perdão. Agora nós entendemos porque o Senhor disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Porque Davi tinha o desejo, Senhor Deus amado, de agradar o Senhor. Davi amava o Senhor de tal maneira, Senhor Deus amado, que sempre dava o seu melhor. Estando, Senhor Deus amado, em meio às toneladas de ouro e de prata, ou mesmo estando, Senhor Deus amado, em meio à guerra, ele deu o melhor. Ah, Deus, que o Teu Espírito ajude a mim e a cada um dos meus irmãos, para que juntos possamos dar o nosso melhor ao Senhor e o Senhor possa se agradar de nós. Assim pedimos a sua bênção e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sabe, meus irmãos amados, de Davi para cá, passaram-se mais de 2.700 anos. E esse rei continua muito famoso. Ele agradou a Deus. Que eu e você possamos agradar o nosso Deus. Que Deus abençoe você grandemente. Que Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, suas finanças. Em nome de Jesus. Um grande abraço da minha parte. Amém?